Tem pessoas que têm a mania de culpar Deus por tudo de errado que acontece na vida delas. Um exemplo, às vezes tem mulheres que se queixam porque não é feliz no casamento. E aí diz assim, mas por que Deus permite que eu sofra tanto, não tenha um casamento feliz? Mas será se Deus é culpado do seu casamento ser infeliz? E aí se lamenta, se queixa e diz que não é feliz. Mas será se você fez a escolha certa? Porque se você tivesse feito a escolha certa, você teria um casamento feliz. Às vezes nós mesmos somos culpados de vários sofrimentos que às vezes vêm em nossas vidas. As pessoas não se conscientizam de que toda consequência, de que todo, ou melhor dizendo, todo sofrimento ele traz uma consequência, todo ato traz uma consequência. O pecado, ele existe, e assim como existe a morte, existe o sofrimento. Então, a palavra de Deus diz que se nós plantarmos boas coisas em nossas vidas, nós vamos colher. Ou seja, se a gente fizermos boas coisas, boas escolhas, boas decisões e fizermos o bem, com certeza a gente vai viver bem, não tem como viver mal. Agora, se eu sei que um homem ele bebe cachaça, ele fuma droga, eu vou me casar com um homem assim? Se eu sei que o homem gosta de bater em mulher, se o homem é ignorante, eu vou me casar com esse homem? Com certeza eu vou ser infeliz. Certo que há exceções, né? Tem mulheres que casam com homens que elas não têm tempo de conhecer direito e se casam. E aí depois que casa que vai conhecer, e aí vai sofrer. Mas por quê? Porque tudo a gente tem que buscar Deus antes de tomarmos qualquer decisão. Porque quando a gente coloca Deus primeiramente na frente e conhece a pessoa e a gente vai, ora, Senhor, é da tua vontade, Deus mostra pra gente, Deus não deixa a gente entrar em situações difíceis. Só que no caso de muitas pessoas é que elas tomam a própria decisões sem antes perguntar, ou seja, consultar o Senhor, orar a Deus, entregar para Deus o seu caminho, a sua vida. E aí elas ficam culpando a Deus pelo que acontece. Às vezes o filho está nas drogas, fumou droga, mas será que tu ensinou o teu filho no caminho que deve andar? Será que quando ele era criança você ensinou ele a como a viver? Ensinou para ele os caminhos do Senhor? Não. Então, esse jovem, essa criança, ela cresce, vai se tornar um jovem, e aí ele vai tomar o seu caminho, né? E nós sabemos que nós estamos vivendo num mundo difícil, cheio de tudo quanto é coisas erradas. Hoje em dia é muito difícil criar um filho no caminho certo sem ser, sendo que se a gente não ensinar ele nos caminhos do Senhor, é bem difícil. E aí ele acaba entrando nas drogas, praticando coisas erradas e acaba, muitas das vezes, muitas mães perdendo seus filhos. E às vezes muitas se lamentam e dizem assim, meu Deus, por que tu permitiu? Por que o Senhor permitiu que isso acontecesse? Mas foi escolha dele. Nós temos o livre-arbítrio de escolha. Deus ele não obriga ninguém a andar pelo caminho certo, ele ensina. A palavra de Deus ensina. Vai quem quer. Às vezes o sofrimento do ser humano é por conta das próprias decisões do próprio ser humano. Então Deus ele não é culpado. Às vezes Deus permite certas coisas. Por que Deus permite? Muitas coisas Deus permite para que a gente aprenda
a ser pessoas melhores. A Bíblia fala de provações, mas as provações são somente para aqueles que Deus chamou e Deus escolheu. Porque é para Deus, quando prova um filho a quem ama, é para ser aprovado. E Deus não prova nenhuma pessoa que não tem o chamado, ou seja, que não está salvo em Cristo Jesus, ou que se confessou a Jesus como Salvador. Deus prova os cristãos, os servos de Deus. Muitas das vezes passa por prova, porque Deus permite que eles passem por provações para que mais na frente eles sejam aprovados. Diferentemente da pessoa que não é evangélica, né? Passa por lutas e provações, não, melhor dizendo, por lutas, por sofrimentos, mas por conta, muitas das vezes, do pecado e muitas das vezes por próprias decisões erradas. Porque a gente está vivendo a lei da semeadura. Aquilo que eu faço de bom, eu vou colher. Mas se eu procurar fazer coisas erradas, com certeza eu vou colher. Se você tiver uma Bíblia em casa, acompanhe comigo aqui. Nós vamos ler aqui. Leia juntamente comigo. Provérbios capítulo 5 e o versículo 22 diz assim: quanto ao ímpio, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Olha só. Quanto ao ímpio, o ímpio é aquele que não quer Jesus, é aquele que não está com Jesus, ou seja, ainda não confessou a Jesus. A própria iniquidade, ou seja, o próprio pecado, né, da pessoa vai prender ele no sofrimento, na cachaça, nas drogas, na prostituição e assim por diante. E com as cordas do seu pecado será detido, será preso, será aprisionado. E como é que uma pessoa dessa vai poder viver de maneira feliz, de maneira bem? E de quem é a culpa? Do próprio ser humano, da própria pessoa que decidiu viver assim. É uma escolha, né? Vamos ler aqui Vamos ler aqui também. Leia juntamente comigo. Lamentações e o... Lamentações, nós vamos ler aqui no capítulo 3, né? Lamentações, capítulo 3 e o versículo 39, que diz assim: de que se queixa, pois, o homem vivente? Deixe-se cada um... Não. De que se queixa, pois, o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus pecados. O ser humano, ele tem a mania de se queixar, né? De se queixar do que ele está passando, do que ele está vivendo. Mas a palavra de Deus diz, ó, queixe-se o homem do seu próprio pecado. Porque é o pecado que conduz à morte, o sofrimento e a prisão eterna. Deus, ele não é culpado de nada que acontece de errado na vida do ser humano. Vamos ler também aqui em Gálatas. Se você tiver uma Bíblia aí comigo na sua casa, ou uma Bíblia aí com você na sua casa, acompanhe aqui comigo. Gálatas, capítulo 6 e o versículo 7. Olha o que diz a palavra de Deus aqui. Não erreis. Olha o que Deus diz. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer. Porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. O que quer dizer? Semear, se você semeia o bem, se você faz o bem, você vai colher. É o que eu estava falando agora há pouco.
E Deus não se deixa escarnecer. Ou seja, Deus ele não vive no pecado, ele nem faz parte com o pecado e nem gosta do pecado. Ele ama o pecador, mas ele odeia o pecado. Ou seja, tudo que às vezes a gente sofre e passa é por consequência do pecado e também por consequência das nossas decisões, certo? Então, Deus ele não tem culpa do teu sofrimento. Ele não tem culpa se você está passando por dificuldade, problema na família, ou se perdeu um ente querido e está lamentando e dizendo por que Deus permitiu. Tudo é escolha e decisão do ser humano. Então esta mensagem é para você que pensa assim, que tem se lamentado. Reflita, pense bem e faça o que é certo. Melhor ainda, aceite Jesus como teu Salvador, para que você possa ter uma vida mais digna e melhor diante do Senhor. Não dizendo que o sofrimento vai cessar, mas o sofrimento ele pode vir, mas a gente estando com Jesus, tudo se torna melhor, tudo se torna mais fácil. E Deus nos ajuda a passar por qualquer um deles. Porque se você estiver seguindo a Jesus, com certeza você não vai entrar em caminhos errados. Você vai andar no caminho certo e as coisas para você vai dar certo. Fique na paz de Deus e até o próximo vídeo, se assim Deus quiser.